Deus aí com saúde. Aí minha esposa sorrindo, você olha dentro dos olhos dela, você vê o brilho, você vê aquele morto, era morto. É Deus, aleluia. Eu não tenho ouro e prata, eu trabalho aí, que me conhece. Mas Deus, Ele tem mostrado que Ele é comigo na minha vida, nas minhas orações. A cada lágrima que eu chorei, a cada lágrima que eu derramei. Eu vou entregar esse louvor aqui para você compreender essa palavra, irmão. Se você... Esse Deus, Ele te valoriza. Faixa 7, por favor, irmão. Esse Deus, Ele te ama, não importa isso aqui. Ele não quer saber disso aqui, Ele não quer saber dessa gravata. Ele quer saber do meu e teu coração. Ele quer saber se a gente sabe que sem Ele a gente não é nada. Ele quer saber se a gente tem humildade dentro da gente. Você não sabe, irmão, se eu fosse parar para contar aquilo que eu já passei na minha vida. Eu não ia pregar, eu ia passar a noite toda aqui, nós ia virar a noite toda. Eu não sei o que cada um de vocês está passando. Eu sei de uma coisa. Esse Deus, Ele faz o que o homem não faz. Ele faz o que a medicina não faz. Se estão desprezando, não liga não. Continua, não desista. Não desista não desse amor desse Deus. Você acha que eu mereço o amor desse Deus? Você acha que eu mereço estar aqui em cima, irmão? Você acha que é para minha glória? Não é não, irmão. É para minha glória não, que eu não sou nada. Vou te colocar em faixa 7. Obrigado por tudo, Pai. Quem olha pra mim não sabe que passei para chegar aqui. Tantas vezes disse, é o meu fim, não vejo saída, ou não. Quem me verá assim, não sabe que andei nas madrugadas, mesmo não achando graça em nada, buscava disfarçar a minha dor. Quem me verá assim, não sabe que eu falei, não tem mais jeito. O coração vai explodir no peito. Meu Deus, ai de mim. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou. Bateu em minha porta, eu abri e ele entrou. Triste, carente, tão dependente desse amor. Pássaro ferido, sem terrinho pra bolsa, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva. Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Senhor, toque nosso coração aqui nessa noite. Toca, Senhor. Eu não posso fazer o que o Senhor pode. Essas lágrimas são de agradecimento, são de alegria, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Meu melhor tesouro, minha força.
Vem me ver assim. Não sabe que falei, não tem mais jeito. O coração vai explodir no peito. Meu Deus, é de mim. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri e ele entrou. Triste, carente, tão dependente desse amor. Pássaro ferido, sem terninho pra bolsa, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva, Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Barco à deriva, Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Ele vai mudar a tua vida, espere. Espera nele. Não dê ouvido a tua palavra do destruidor. Amém. Aplaude o Senhor Jesus, meu irmão. Um dia foi de tristeza, hoje é dia de alegria, tá? Eu tenho vergonha, chorei muito com os homens. Hoje eu choro por esse Espírito Santo. Amém? Lucas 10, por favor, meu irmão. Se eu gaguejar alguma coisa, não repare, tá, irmão? Só tenho até a terceira série. Mas esse Deus, ele é maravilhoso. Lucas 10, 25, meu irmão. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Peço se você, meu irmão, sentir sede. A irmã está ali na porta, você peça. Não desvie teus pensamentos de um lado para o outro. Eu quero aproveitar essa oportunidade o máximo que Deus me deu. Quero que você saia com algo daqui. Amém? Então, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-lhe dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse-lhe: o que está escrito na lei, como ler? E respondeu ele e disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo tuas forças e de todo o teu entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo. Amém, irmão? Como a ti mesmo. Eu já vou explicar isso aqui, tirando por mim, obreiro Fernando. Eu fico ali na porta. Se o obreiro Fernando ele fica ali na porta e ele não... Oh, desculpe, irmão. Desculpe, pastor. Deus abençoe. Me desculpe, irmão. Desculpe, irmão. Perdão. Se o irmão Fernando, o obreiro Fernando fica ali na porta, mas ele não tem prazer na vida dele, preocupação de orar pela igreja, de orar pelo meu irmão, pela minha pastora, pelo ministério, por esse altar, o que eu estou fazendo? Eu estou amando meu próximo? Não estou se preocupando só comigo. O mestre deu essa lição para nós. Amém, irmão? Irmão, pule para o versículo 30. O versículo 30. Se eu acabar um pouquinho mais cedo, eu sei que Deus tem algo para fazer no final do culto. Estou muito feliz, irmão. Você não imagina como se eu tivesse ganhado o maior ouro dessa terra. Deus me deu essa palavra na segunda-feira à noite. Fiquei a terça-feira sem dormir. Hoje foi o dia todo na rua. Falei, Senhor. E as palavras batendo. Falei, meu Deus. Versículo 30. Irmão, vou começar do começo. Volta para o 29. Irmão. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, dizia: um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-se,
retirando-se, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo passou de largo, quer dizer longe, né? E tem igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de longe. Está vendo aí o que eu quis falar aí? Deus falou no meu coração, filho, a palavra de Deus fala, né? Temos que estudar a Bíblia para ser um bom obreiro, né? Um obreiro capacitado, é isso, pastor? Um obreiro capacitado. Mas de que adianta eu conhecer essa Bíblia de canto a canto e eu não praticar o que meu Deus mandou eu fazer? Eu amar um aos outros, eu tenho preocupação de orar por vocês, pela minha casa, pela minha família. Não olhar para as minhas vestes e me achar que eu sou melhor do que o próximo, mas procurar sentir a dor do próximo. Procurar sentir a dor do irmão que está na direita, na esquerda. Às vezes chega dentro da igreja precisando de um carinho, de um abraço ou de uma oração. Você viu esse homem, sacerdote, esse levita, ele conhecia a Bíblia, todos os mandamentos de Deus, que Deus acabou de falar no princípio. Ele conhecia, ele sabia do mandamento que Deus mandou. Ele sabia que Deus falou, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que uma pessoa ama o seu próximo a si mesmo e vê o próximo caído ali na rua, né? E não para socorrer, não para prestar o socorro, o amor que Deus ensinou a ele. Ele passou de longe, eu sou um sacerdote, passou de longe. O levita passou de longe, deixou lá o gemendo quase morto. Como que nós vamos fazer isso, irmão Fernando? Fazemos como não sentir a dor do irmão, como não oramos pelo irmão, como se achamos melhor do que o irmão. Quando a carteirinha, às vezes o cargo sobe a nossa cabeça. Tudo isso aí, irmão, nós não somos nada. Deus, quando ele me escolheu, não me escolheu porque o irmão Fernando era bonito, ou porque falava bonito, ou nada disso, que eu creio que não. Ele me escolheu porque ele falou que, filho, eu te quero. Filho, eu te quero. E, meu Deus, ele me tirou de uma cadeia, onde eu ia ser morto, onde eu ia ser enterrado lá dentro da cadeia, não tinha dinheiro para advogado, para nada. Fui cair lá como laranja. Ele me libertou, hoje meu nome está limpo. Amém? Sem eu procurar a cara de advogado nenhum. Então, irmão, vamos continuando aqui. Parei no 31, né, irmão? O casamento descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de longe. E igualmente também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de longe. Mas um samaritano, que lá de viagem chegou aos pés dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Esse homem era, se não me engano, era um judeu. Esse homem, se não me engano, era um judeu. E esse levita e o levita, eles não aceitavam eles lá. Quando ele ia lá, colocavam ele para correr abaixo de pedra. Colocavam ele lá para correr abaixo de pedra. Não aceitava o judeu lá. Não conversava com o judeu. E veja quem foi socorrer o homem caído. Talvez esse homem, quando eu estava lendo a Bíblia, Deus falando, Deus, fala comigo. E eu lendo e falei, Deus, fala comigo. Deus falou, filho, esse homem não conhecia a Bíblia. Não conhecia a Bíblia, não estudava a Bíblia. Mas o que estudavam, o que sabia da minha lei profundamente estudar, não praticava. O que Deus quer de nós, irmão? Praticar. Nós precisamos colocar em prática o que Deus manda eu fazer. Primeiro cortou para mim, tá, irmão? Ele cortou para mim. Então Deus quer o quê? Temos que estudar a Bíblia para ser um bom obreiro, para ser um obreiro capacitado, para ser o levita. Irmão, o levita não é só aquele que louva com o microfone, vocês todos são levitas. Vocês louvam, vocês dois escolhem para louvar. Como que eu louvo, irmão? Eu nunca tive oportunidade de ser louvar falando do amor de Deus para alguém. Então nós temos que fazer a diferença. Esse homem fez a diferença daqueles dois, que tinha obrigação, como sacerdote, o levita tinha obrigação de parar e socorrer aquela vida.
que estava ali morrendo por um assalto. Ele tinha obrigação. Esse homem, esse samaritano, ele era desfeito, ele era humilhado. Está aí agora onde eu te expliquei com aquele louvor e com a minha história um pouquinho só. Aquele samaritano era humilhado. Eles não queriam saber ele de lá. Você não é bem-vindo aqui. Mas eles, vendo aquele homem lá, não foram pregar o amor de Deus. Não foram fazer o que Deus mandou. Passa de longe, vai morrer. Mas esse samaritano que eles não aceitavam, que eles humilhavam, que eles privilegiavam, foi lá, socorreu aquela vida. Socorreu aquela vida que estava ali gemendo, padecendo, que estava ali em ponto de perder a sua vida. Deus mandou aquele samaritano lá. Deus manda o samaritano na tua vida, mandou na minha vida. Eu estava gemendo, mandei 2 pessoas chamar eu e a minha casa para os pés de Deus. Irmão Fernando, você tem ouro e prata dessa terra? Não, trabalho, Deus abre as portas das minhas vidas. Mas hoje, como eu te falei, o maior tesouro da minha vida é ver minha esposa alegre, minha esposa sorrindo, a tristeza saiu dos olhos dela. E aquele que falaram que cadê o teu Deus não pode falar, mas isso tá bom, Deus mandou um bom samaritano. Está doendo, está gemendo, está sangrando. Não desista não, meu irmão. Não desista não. Vamos ao 33, né? E um samaritano naquele viagem, chegando aos pés dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou para uma estelagem e cuidou dele. O estelagem como se fosse hospital hoje, amém? Ele socorreu, ele prestou socorro àquela vida. Levou ao hospital. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E vendo-os e pôs sobre a sua cavadura, levou para uma estelagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, que seria o médico de hoje, amém? E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que ele demais gastar, eu te pagarei quando voltar. Amém, irmão? Veja só que coisa maravilhosa. Esse homem pegou aquela vida, levou para o hospital, cuidou, ainda falou, se ele gastar mais algo, está aqui tudo pago. Um samaritano, o que me surpreende é quando você imagina que um levita, um sacerdote, não prestou o amor de Deus, conhecendo da obrigação, conhecendo do que Deus mandou. Isso de longe, o orgulho, a soberba, isso não vão entrar no reino do céu. Temos que olhar para um como o outro, como um escolhido de Deus, como um chamado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Como eu não sou nada, tenho que olhar para aquele irmão como valioso de Deus. Se preocupar em orar um pelo outro, socorrer um outro. Glória a Deus. Eu estava em casa, quando eu estava passando os problemas dentro de casa, eu saí de casa para trabalhar, não estava um caroço de arroz na minha casa, não tenho vergonha de falar, não quero. Para Deus. Eu saí para trabalhar, acho que nós tínhamos que ir feijão dentro de casa, eu saí para trabalhar. Quando eu cheguei, minha esposa falou, Fernando, a única coisa que tinha, eu reparti com uma pessoa que bateu na porta. Glória a Deus. Só uma pessoa bateu na porta e eu dividi o que tinha. E depois desse dia, meu irmão, as coisas foram mudando. Se ela tivesse falado, não, moço, o que eu tenho aqui, eu não vou te dar, não, só vou comer eu e meu marido e meus filhos, você vai dar pro dia da viúva. Eita Deus. Deus pode mandar alguém, ele, para ver como é o teu coração e o meu coração. Verdade, Deus. Vamos ter cuidado com quem olhar, reparar com quem bate, com quem chega do nosso lado. Vamos que qual, pois, desses, agora vem a parte boa, qual depois desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira.
se eu, irmão Fernando, ficar só na igreja e não colocar em prática isso, eu vou para o inferno. Irmão, vamos falar que é fácil? Não é. Nós temos que estar todo dia